Eu estava vendo aqui, já tem gente aqui no chat. Ah, mas o Felipe Luiz não tinha experiência. Tinha sim. Alguma experiência ele tinha. Ele treinou o sub-17, sub-20. Ele estava quase um ano só fazendo isso. E O vinha se Diego preparando Ribas, para não. isso, né, O Diego Mauro? Se Ribas preparando para esse cargo. ele fica bancando o coaching, ele vai dar, comenta jogo daquele jeitinho dele lá na televisão, na Globo. Cara, um diretor esportivo, esse cara tem que conhecer o mercado, tem que ter contatos, tem que saber negociar, tem que saber avaliar o jogador em todos os aspectos que fazem com que a contratação faça sentido. Esse cara tem que ter uma vivência abrangente. Por isso que eu acho que no Brasil não tem ninguém que preencha todos esses pré-requisitos. Tem diretor executivo que é cara de mercado. Alexandre Matos, Rodrigo Caetano, os caras são de mercado, de contratar jogador e de cuidar do dia a dia, resolvem coisas, também tem lá as tarefas do dia a dia que tem que tomar decisões também. Mas eu digo de um cara mais abrangente, que possa chegar para o técnico e falar: vem cá, você quer. Vamos dar um exemplo. Ano passado, São Paulo se esmou com o Alan. Quero um Alan, quero um Alan, quero um Alan, quero um Alan. Por que você quer o Alan? Por isso, isso, isso. Mas nós temos outros volantes. Não, mas assim, 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 essa característica eu preciso dele. Ok. Até tanto eu vou tentar. Passou daqui, não vou. Atlético, ofereço X. Não quero. Posso subir até aqui. Não quero. São Paulo, não tem Alan. Não tem Alan. Não tem Alan porque passou do nosso orçamento. Não vou aqui satisfazer o capricho de um técnico se eu tenho outros jogadores na função, ou posso buscar outros dentro da faixa de preço que eu posso contratar. Eu não tenho Alan, mas eu tenho João, Manuel, Pedro, Joaquim, ó, tem esses 5 aqui. Com esse dinheiro que eu tenho aqui para contratar, o Alan não dá, porque o Atlético tem muito dinheiro, mas eu consigo trazer um outro cara. Não quero nenhum. Não tem essa babaquice, essa criancice. É isso que eu defendo. Relação profissional, porra. É. Conversa séria, conversa de adulto. Não mimimi de técnico que cisma com o jogador, que quer, porque é da minha confiança, que não sei o quê. Nada contra o Alan, estou dando o Alan como exemplo, porque o Alan foi contratado assim. O São Paulo queria, porque queria, porque queria, porque queria. O Flamengo foi subindo a proposta até pagar. O Atlético sentiu e esticou a corda. E o Flamengo pagou. Isso independentemente de ele ter em má fase ou boa fase. O Diego Ribas já fez esse trabalho? Já negociou contratações? Conhece o mercado? Tem contatos? Se o Flamengo trouxer um cara de fora, é um cara com uma visão mais global, que tem que pega e liga para o empresário pica lá da Europa, entendeu? É isso, meu irmão. Sabe, pega o telefone e fala: sou eu aqui. Opa, eu estou aqui no Brasil, no Flamengo, preciso disso, disso, disso. Um cara que sabe fazer uma boa negociação. O Spindle é até bom nisso. O Spindle, que está no Flamengo, ele é um cara bom para fazer esse tipo de negociação. Mas é um cara mais de negociação. Embora até eu já conversei com ele sobre o jogo e tudo, ele fala e tudo, ele já está se inteirando para ser um cara mais que fala do campo e tal. Mas eu estou falando de alguém maior, com experiência. Cara, alguém para o Flamengo, porra. O Jorge Jesus do possível dos diretores executivos. Um cara que venha com uma outra visão, uma visão realmente profissional nos mínimos detalhes. Alguém capaz de entrar lá no centro de inteligência, que é onde fica lá o pessoal do scout, o pessoal de análise de mercado e que analisa o adversário, e possa discutir detalhes do trabalho dessa gente. Não, não, não. Lá fora é assim, isso aqui pode ser de outra maneira. Traga novas ideias. O Diego fez isso. O Diego se preparou para isso. A minha expectativa é que o Flamengo já tenha esse cara. Um cara que tenha realmente vários predicados. Que consiga, sabe, mudar a mentalidade. Não depender do técnico isso. Porque o Felipe Luiz, gente, quanto tempo ele vai ficar no Flamengo? Se ele for um sucesso. Quanto tempo ele vai ficar no Flamengo? O Simeone treinou o Racing. Vocês sabiam? Treinou o Racing. Não foi bem. Aí voltou para a Europa para jogar para ser o técnico do Atlético de Madrid. Está lá 12, 13, sei lá quantos anos que ele está lá. Virou o grande nome da história do clube entre os treinadores. Mudou o patamar do time. Participou de uma mudança de patamar. O Atlético hoje tem um grande estádio, contrata jogadores mais caros, chegou em final de Champions League, ganhou o Campeonato Espanhol, briga lá com os grandes. Deixou de ser um time intermediário que às vezes subia para ser regularmente um time ali frequentando o alto escalão. Vai estar no tal Super Mundial e tudo mais. O Felipe Luiz tem tudo para ir para a Europa, cara. Se ele seguir nessa escalada, ele vai acabar voltando. Um dia vão acabar vindo com uma proposta e pode ser que ele vá. Ele já viveu lá. Natural que seja. Não acho nada errado. Se ele for um sucesso que a gente imagina no Flamengo, tem todo o perfil para ir embora. Um dia alguém vai vir buscá-lo, talvez uma proposta sedutora, e aí o Flamengo faz o quê? Procura outro Felipe Luiz? Pelo menos que tenha uma estrutura profissional montada, sabe, que funcione. E que até se amanhã chegar um cara capaz de fazer essa mudança de mentalidade, você for buscar um outro, tem algo já funcionando.
Porque tem muita coisa no dia a dia de um departamento de futebol que o torcedor nem imagina, que a gente também não acompanha. São muitos pormenores. Isso não é para brincadeira, isso não é para aventura, gente. Isso não é para o cara que o cara quer amigo. E o Felipe Luiz amanhã, ele pode cometer um erro, ele pode estar errado numa situação. O cara quer ter condição de falar com ele, Felipe, isso aqui eu não concordo com você, cara. Isso aqui não está legal. Ou isso aqui é inviável. Podemos fazer de outra maneira. Basta de pegar um técnico e entregar tudo para ele e falar, seja o que Deus quiser, porque deu certo com o Jorge Jesus. Aí o Jesus foi embora, quando quis, levou todo mundo, não deixou know-how, não deixou nada. Levou tudo com ele. Deixou alguma coisa? Deixou uma história. Mas deixou uma estrutura? Ele sequer deixou os profissionais dele trabalhando enquanto ele fazia a transição para a Europa, trabalhando e ganhando no Flamengo, até a chegada de um novo técnico. O Flamengo ficou 2 semanas sem ninguém, na pandemia. Não tinha uma equipe para trabalhar com jogadores, gente. E procurando desesperadamente um novo treinador. Porque ele não revelava se ele ia embora ou não, nem para os caras da equipe dele. Aí o Flamengo ganhou o Campeonato Carioca com o Fluminense, depois ele falou, comunicou que ia embora. Foi assim que funcionou. Vocês querem que o Flamengo seja refém a vida inteira? O Flamengo tem que ter alguém que monte uma estrutura e deixe um legado. E esse legado tem que seguir em frente, mesmo que esse profissional saia amanhã. Que aí você já tem um perfil, você pode até. Aí você pode preparar. Não sei se seria o Diego. Aí você pode preparar alguém. Eu tenho aqui dentro alguém sendo preparado para suceder fulano que fez uma reestruturação no clube. Porque esse papinho de ser... todo o departamento de futebol do Flamengo é profissional, exceto o Marcos Braz. Todo mundo ganha salário ali, gente. Todo mundo. A questão é como é que é exercido esse profissionalismo se as decisões são profissionais. O torcedor do Flamengo, muitas vezes, ele fica transitando entre o discurso do profissionalismo e essa coisa enraizada que o André falou. Dessa mesmice, dessa continuidade, dessa bagunça. Desse vamos que vamos, do aleatório, do tentativa e erro. Mas vamos trazer o Diego, que ele é gente boa. Sabe por que ele está trazendo o Diego? Porque o presidente do clube criou laços de amizade com alguns jogadores. Gratidão. E gratidão. Presidente de clube não tem que ser amigo dos jogadores, gente. Tem que ter uma distância. O CEO da empresa, ele não vai ter uma relação com todos. Ele pode tratar todos com respeito, com educação, dar bom dia, dar uma boa remuneração. Pode ser um cara fantástico. Mas existe uma hierarquia e uma distância. Certas liberdades você não pode ter. Eu entendo assim, o presidente do clube tem que ficar acima. Achava o fim da picada, o Eduardo Bandeira de Melo, na porta do vestiário do ninho da Ilha do Urubu, batendo mão assim do jogador que entrava em campo. Eu ficava pensando, imagina o Florentino Pérez fazendo isso. Nunca vi. Fica lá sentado lá em cima na tribuna, numa posição, né, de superioridade. Assim, eu sou o chefe desse negócio aqui, eu tenho que manter. Até para na hora de dar um esporro, o pessoal fala, peraí. Nisso, o Volandia até faz melhor, que ele não faz esse tipo de papel, não frequenta o CT. O presidente do clube não tem que frequentar o CT, fica no clube. Quando o presidente vai, o jogador tem que pensar, o jogador, o funcionário, o cara da portaria, bem merda aí. Ou então, o homem está tão feliz que ele vê aqui, o time está ganhando, né? Você já sabe se é porrada ou é carinho, em função do que está acontecendo. E esse personagem tão sonhado, esse grande diretor executivo, tem que ser alguém com experiência, gente. O Flamengo não é para iniciante. O Felipe Luiz talvez seja um fenômeno, cara. Não significa que todo mundo que vai começar vai dar certo. E ele se preparou durante esse último ano e antes, já vinha pensando nisso. O Maurício Gomes de Matos estava contando em uma entrevista, ele tinha falado isso uma vez, até no contato que eu tive com ele, ele ficou impressionado, uma vez ele pegou um avião para algum lugar aí no jogo do Flamengo, e o Felipe Luiz sentou do lado dele, e o Felipe foi olhando no tablet, estratégia de jogo, esquema tático, analisando o adversário. Ele falou, oi, boa tarde e tal, botou um fone lá, pegou e ficou trabalhando, cara. O voo inteiro. Ele falou, pô, o cara nem conversou. Ou seja, talvez ele seja um cara meio workaholic assim e tal. Quer dizer, o cara tá mergulhado nisso, cara. Isso dá pra perceber, não sei se vocês concordam. Ele tá mergulhado nisso. Ele vive essa porra intensamente, cara. Nem todo mundo é assim. Então talvez ele seja de fato um fenômeno. Tomara que seja. O início dele é muito animador. Muito animador, o que não isenta de críticas eventuais, como por exemplo, né, o Davi Luiz bate pênalti contra o Fluminense e pede. Não, ele treina. Aí tem o pênalti contra o Criciúma, bate o Bruno Henrique. Por que ele bateu o Davi Luiz? Ele não treina? Né? São pequenas contradições, pequenas coisinhas que eu acho que são até inerentes a esse momento de um começo entre os profissionais. Mas o fato do Felipe ir bem não significa que todo mundo vá bem. E essa função existe, na minha opinião, se for realmente o cara, o fera, o cara muito bom,
uma experiência anterior grande, uma capacidade. Sabe alguém que chega no CT, no vestiário, fala com os jogadores e vai olhar de igual para igual, porque já trabalhou com outros grandes jogadores nessa função? É isso que eu imagino que seja o ideal para o Flamengo. Não vou ficar falando aqui em nomes, porque, enfim, parece estar fazendo campanha para alguém. Tem nomes especulados aí. Vejamos se vai ser isso mesmo. Agora, o presidente do Flamengo especular isso, eu acho que assim, é isso, cara. É tudo que o André falou, essa tentativa e erro, essa coisa amadorística, sabe? A gratidão. A gratidão é um nobre sentimento, mas não é porque você tem gratidão que você vai ficar a vida inteira preso a um grupo de jogadores, a alguém, se não é a pessoa adequada para fazer um trabalho específico. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.